TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET Rio, transmitindo também online, tvcrio.org.br, Núcleo Educação e Cultura. Conosco hoje, e dispensa apresentação, o nosso ex-deputado federal e brevemente ex-deputado estadual e novamente deputado federal, Paulo Ramos. Paulo Ramos, prazer muito grande ter aceitado aí o nosso convite. E vamos entrar logo de vez, cenário internacional e Brasil. Aliás, no mundo inteiro, né, os comentaristas se voltam nesse instante para o que se passará no Brasil nesses 7 dias, né, que ainda faltam. Por favor. Eu tenho tentado refletir o que tem sido muito difícil, porque a massa de informação e o conflito mais explícito hoje no Brasil, que eu digo assim, o embate direita e esquerda nunca esteve tão evidente como está agora no Brasil. Mas não é só no Brasil. Eu tenho sugerido o seguinte tema para reflexão. Será que foi coincidência histórica que toda a América Latina, com raríssima exceção, estivesse submetida a ditaduras lideradas por segmentos militares? Será que foi coincidência histórica que todos tivessem passado por um processo que a gente chama de abertura? Será que foi coincidência histórica que quase todos elegeram pelo voto direto presidentes, correntes políticas identificadas como de esquerda? Uruguai, Mujica. Paraguai, Ludo. Brasil, Lula. Bolívia, Evo Morales. Hugo Chávez, na Venezuela. Rafael Correia, no Equador. O próprio da Frente Sandinista de Libertação retorna ao poder pelo voto. E, de repente, o mar de corrupção, atropelando a todos. De repente, presidentes da República, ou ex-presidentes da República, presos ou ameaçados de prisão. Aqui no Brasil, o Lula está preso. Na Argentina, a ameaça de prisão a Cristina Kirchner. Então nós temos aí, e o capitalismo mundial vivendo uma de suas crises, a partir de 2008, quando a farsa ficou completamente explicitada, e eles estão buscando uma rearrumação. E a partir daí, por causa da crise, as guerras. Sim. Porque não se pode dizer com as guerras, os refugiados. Os refugiados. E aí os refugiados provocando reações de não aceitação de refugiados em países que eram considerados democráticos. A população fazendo emergir uma direita reagindo, vem aqui tomar nossos empregos, vem aqui, e aí pessoas completamente perseguidas, populações inteiras sofridas, excluídas, banidas pela guerra, não tendo aonde, quer dizer, as pessoas morrendo no meio do oceano, navios sendo afundados com imigrantes. Não é afundando naturalmente, não. Pois é, mas o país que mais criou imigrantes no mundo, em função das guerras, fomentada pelos... E aqui, esses não recebem nem refugiados de guerra. Não. Eu estava conversando sobre o presidente dos Estados Unidos, que agora assume uma postura enfrentando a globalização, mas ao mesmo tempo vendendo armas. O complexo industrial militar, ele é o grande promotor da guerra. E vendendo armas para tudo quanto é lugar. Me permite, só para trazer já para o cenário nacional, com quem está a bancada da bala, e eles também são afortunados,
que estão financiando, parece, também o bolso. Na verdade, nós estamos hoje vivendo de rótulos. Eu ando discutindo, eu estava vendo a propaganda do PSTU para a campanha presidencial, defendendo armar a classe trabalhadora. Eu já tinha participado de um debate na Assembleia Legislativa, quando 2 deputados estaduais protagonizavam um conflito. Aliás, quase sempre muito artificial. Porque hoje é isto. Os meios de comunicação dão protagonismo às artificialidades. Não tem nenhum debate profundo, nenhuma análise, nada. É assim. É aborto ou contra o aborto? A mulher ou contra a mulher? Arma ou não arma? Aquilo sem... E aí eu fiz a minha intervenção defendendo que a população fosse armada. Como é que tem quem preconize uma revolução popular? Como é que tem uma revolução popular sem que a classe trabalhadora tenha arma? Ou sem que os revolucionários tenham arma? Ainda brinquei citando o exemplo da luta pela legalidade com o Brizola, lá no Rio Grande do Sul, que ele abriu os quartéis da Brigada Militar, não é isso? E distribuiu as armas à população na resistência para impor a legalidade. Eu vejo revolucionários contra o armamento. Eu não sei, eu preciso discutir isso com mais profundidade. A grande questão aqui no Brasil, que não é de difícil compreensão, que estabeleceram ao longo dos últimos anos, especialmente no período pós-constituinte, com a chamada redemocratização, uma polarização que era pouco nítida entre PT e PSDB. Pouco nítida. Porque o PSDB representava o campo conservador, o PSDB tinha tinturas de esquerda, e o PT representava o quê? Representava o pensamento progressista, o pensamento adjetivado como de esquerda, pregava verdadeiramente o socialismo, quais as reformas profundas que fez. Então a polarização PT-PSDB foi quebrada, que todos nós sabemos que o Jair Bolsonaro, deputado federal, não era o candidato do sistema. O candidato do sistema era o Geraldo Alckmin. E numa linha de recuo, a Marina Silva. E o Bolsonaro atropelou, criando agora um vespeiro. Porque as forças que se apresentavam como de centro, elas não têm como, com a luz do dia, aderir ao PT. E também não têm coragem de assumir o Bolsonaro. E a opinião pública, de um modo geral, fica aí seguindo, não é isso? Sentimentos que por vezes, ali na frente, podem motivar arrependimentos. Porque é muito fácil ser levado pelo ódio, ser levado pela vingança. Verdade. Principalmente considerando a insatisfação que foi criada por uma corrente política que representou a esperança. Representou a esperança, mas fez tantas concessões em nome da governabilidade, em nome de que as concessões foram feitas. Eu estava dizendo assim, nunca mais se ouviu falar a expressão reforma agrária. Verdade. Nunca mais. No país talvez mais pior, né? Dividido do mundo. O Brasil... em termos agrários. O Brasil não fez a reforma agrária, mas se transformou no maior produtor de grãos e de carne e de boi. O Brasil tem, eu brinco assim, o Brasil tem tanto boi, mas tanto boi, que o pum do boi está comprometendo a camada de ozônio de tanto boi que tem. Metano. Não é isso? É.
Então eu digo o seguinte, porque a reforma agrária não significa simplesmente dividir a terra. A reforma agrária tem o sentido de combater a fome, de produzir alimentos. A produzir alimentos para quem? Para exportar? Como é que... Então, não foi feita a reforma agrária, mas houve pesados investimentos na agropecuária. Então, o Brasil se transformou numa das principais potências agropecuárias. Mas, o Paulo, foi bom você ter falado do setor agrário, que há quem diga que essa, hoje, polarização, ou seja, bolso está sendo altamente financiado, não falta dinheiro para ele nesse instante, porque ele tem a bancada ruralista, tem a bancada belicista e tem também desses evangélicos mais retrógrados. E aí eu já aproveito para falar ao deputado, a quem eu cumprimento pela vitória. Fantástico isso, a gente contar de novo com uma das vitórias que a esquerda pode hoje ter, assim como um alento, né? Foi você, Paulo Paim também, que é uma pessoa muito respeitável, né? E eu coloco então para você o seguinte: vamos reeditar a Frente Parlamentar Nacionalista e hoje, nesses 7 dias, o que fazer para deter o... Bom, em primeiro lugar, vamos ver a composição do Congresso Nacional. Isso ainda não está bem... Não está muito claro ainda. Isso ainda não está claro. Por quê? Porque eu estava lendo hoje um prefáciozinho do Ulisses Guimarães, depois da promulgação da Constituição. As primeiras constituições distribuídas, elas vinham com um textozinho do Ulisses Guimarães. Uma lauda, que ele fala no que resultou da nova Constituição. Não é o governo de um, é o governo de muitos. É o poder executivo compartilhando com o poder legislativo. É claro que, lamentavelmente, o processo não foi vinculado a um projeto político, mas foi a cooptação. As maiorias realizadas no Congresso Nacional pelo Poder Executivo, tanto no Collor, como nos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, como nos 8 anos de Lula, e nos primeiros 4 anos da presidente Dilma, uma maioria, mas era uma maioria de conveniências, longe de um projeto nacional. Era uma espécie de um Frankenstein. Não tinha um projeto nacional definido. Mas é claro que ninguém pode deixar de reconhecer que o impeachment da presidente Dilma, que foi um golpe parlamentar, que o impeachment não se deu por causa de erros cometidos. O impeachment decorreu dos acertos, especialmente na questão da soberania nacional, a questão do petróleo. A Petrobras ter descoberto o petróleo na camada do pré-sal, e muito, sem depender do esforço tecnológico de qualquer outro país. Descobri que tinha petróleo na camada do pré-sal, que tinha muito e tinha condições de explorar. E de boa qualidade. E de boa qualidade. Quando, Soriano, você é petroleiro, quando saiu o novo marco regulatório para o petróleo na camada do pré-sal, a Petrobras ficando com 30%, podendo se associar, mas ficando com um mínimo de 30%, nós fomos para a porta do edifício sede da Petrobras para dizer por que não fica com os 100%. Não é isso? Por que não digam que nós perdemos 70%? 70%. Diz que nós ganhamos 30%. Mas verdade. A questão fundamental não foi esta, na minha avaliação. Foi a Petrobras como operadora única. Verdade. Ali, a rejeição ao fato da Petrobras ser a operadora única
A rejeição mobilizou o capitalismo mundial contra o governo Dilma, mas que vinha o marco regulatório do governo Lula. Por outro lado, obviamente, quando o Brasil busca relações comerciais com outra vertente no mundo, BRICS, abandonando né? China, a Europa Ocidental, os Estados Unidos e o Japão, e com o BRICS e o novo banco. Então, isto representou uma reação, provocou uma reação muito grande das chamadas potências hegemônicas, das quais o Brasil começava a se afastar, a ponto de ter, não só com a China, as relações comerciais do Brasil com os países do BRICS, as relações comerciais cresciam, pô. E nós ainda dizíamos, não queremos estabelecer uma nova forma de dependência. Temos que começar a cuidar dessas relações. Não queremos trocar Estados Unidos por China. Me permite uma parte, Paulo. E esses BRICS, detentores de armas atômicas, né? Você tem a China, Rússia e Índia, armas atômicas. Isso também complicou. Claro que complicou. Por quê? Porque o Brasil passava a ter aliados, aliados em condições de resistir. Porque as ameaças estão aí presentes. Como é que a gente vê as ameaças sobre a Venezuela? O caso da Venezuela. A questão da Venezuela, a Venezuela tinha petróleo e muito. Mas parece que o Bolsonaro já fala que vai declarar guerra, né? Mas não tinha soberania. Por quê? Dependia. Não produzia internamente. Bens de consumo. Não produz ainda. Verdade. Bens de consumo capazes de, pelo menos, alimentar a população. A dependência é muito grande. Então, vem os bloqueios, os boicotes. Nós vamos continuar comprando o seu petróleo, porque temos necessidade dele. Mas não vamos retribuir vendendo mercadorias necessárias. Aí vem o desabastecimento. Verdade. E a população... Mas como é que se mantém no poder? Que eu não posso dizer que o Maduro se mantém no poder na Venezuela com o uso da força. Não é que ele não disponha da força, mas a força sozinha não é suficiente. Ainda mais com as pressões externas. Como é que ele se mantém? Ele se mantém porque tem sustentação popular. Tem sofrimento? Claro que tem sofrimento. Mas esse sofrimento é superado com o tempo, porque vai produzindo as coisas necessárias. Enquanto não produz, vive um sufoco muito grande. Que diz assim, os venezuelanos estão fugindo para o Brasil, e estão fugindo para o Brasil, em número menor do que estão fugindo para outros países, principalmente por causa do idioma. Muito bem. Mas quantos brasileiros estão fugindo do Brasil? Sem que o Brasil esteja vivendo o que vive. Aliás, Paulo, não tem nenhum país no mundo que também não exporta pessoas. Todo mundo quer transpor horizontes. Mas o Brasil, o maior produto de exportação do Brasil é o brasileiro. Quando houve aquela calamidade na Califórnia, que aliás, né, parece até vingança da natureza, né? Os deuses se vingam, porque os Estados Unidos fazem guerra nos territórios alheios e a natureza está lá invadindo, destruindo cidades inteiras, como eles estão destruindo no Líbano, na Líbia, na Síria, né? Quando nós vemos aquelas cidades sírias completamente bombardeadas, ou no Iraque, tudo bombardeado, quando aparece esse tufão, Agora, esses dias, quando passam as cidades nos Estados Unidos devoradas pela natureza, aquele espetáculo ele lembra o bombardeio que eles fazem em território alheio, pô. O sofrimento da população. Paulo, foi o único país do mundo que teve a coragem de detonar artefatos nucleares. Nucleares. Né? Olha aqui. Aí, Hiroshima e Nagasaki. Tomamos conhecimento, sabe de quê? 350 mil brasileiros vivendo na Califórnia. 350 mil.
Nossa. E quantos estão vivendo no Canadá? Aliás, eu, no meu mandato, como deputado federal, uma das primeiras iniciativas minhas, eu vou querer saber no Ministério das Relações Exteriores quantos brasileiros estão em cada país do mundo. Eu quero fazer esse levantamento. Quer dizer, quantos fugiram para buscar melhores dias fora do Brasil? Quantos estão remetendo dinheiro para os seus familiares aqui no Brasil? Que eles fazem isso com Cuba. Os cubanos, eu quero saber, brasileiros. Quantos brasileiros estão vivendo nos Estados Unidos? Quantos brasileiros estão vivendo no Canadá, no Japão, na Austrália, em Portugal? Portugal virou uma meca de brasileiros. Todos querendo ir para Portugal. Também por causa da facilidade do idioma. Então eu quero dizer o seguinte: nós não podemos continuar sendo engolidos pelas informações falsas. Por exemplo, as pesquisas. A grande questão no Brasil. Querem que a gente entregue o jogo? Não, eu penso que o jogo ainda não está terminado. Ainda não está terminado. É claro que ficamos numa situação muito difícil, porque o PT não aceita deixar de ter o protagonismo principal. Entende que acumulou forças para isso. Entende que todos devem se reunir em torno do PT. Alguns tímidos dizem assim, né? Não, vou votar contra o retrocesso. Eu vou votar arrumando explicações. Que são explicações políticas, mas no fundo, qual é o projeto que o PT apresenta também? Qual é o projeto que o PT está apresentando para unir aqueles que querem, de um lado, preservar o Estado democrático de direito, mas defendem também um projeto nacional? Claro. Qual é a proposta? Claro que o tempo é muito curto também. O que eles fizeram nessas eleições? Verdade. Eles retiraram parte do dinheiro, mas também reduziram o tempo. Financiamento público. Como é que uma eleição no primeiro turno, em 7 de outubro, numa eleição de 45 dias, e o segundo turno, 28 de outubro? E antes não era assim. Por que não colocou 15 de novembro? Ter um tempo de reflexão da sociedade, para assimilar o resultado e discutir. Não, fica tudo na epiderme. E aí os sentimentos afloram. Imaginar que nós veremos, a gente anda, comunidades reprimidas, sofridas, rejeitando o PT, uma espécie de vingança. Quer dizer, na verdade, quando falam no ódio, há tipos diferenciados de ódio. Não é o ódio que joga um contra o outro. Não é o ódio que faz com que alguém se atreva, não é isso? A eliminar um homossexual, ou a violentar as mulheres, ou a violentar um negro. Não é o racismo. Não. É um outro tipo de ódio que está alavancando a candidatura da direita, pô. É um ódio que precisa ser interpretado. Não estão fomentando o ódio. Não estão fomentando. Existe um ódio no seio da sociedade. E esse ódio tem que ser interpretado. Não é um ódio para quem vai chegar no poder e vai se utilizar da força, que vai golpear a democracia. Não, eu não digo de ódio. Existe um ressentimento. Então o momento é de não jogar a toalha. Ainda há tempo do enfrentamento. As coisas estão acontecendo. Vai ser possível reunir toda a resistência democrática se nós não temos um projeto definido. É muito difícil. Quando às vezes a arrogância, em torno até dos erros, essa arrogância. Mas tem luta, né? Mas eu digo o seguinte: até o último minuto, vamos continuar lutando, vamos tentar fazer o máximo possível para esclarecer, porque não é apenas o Estado democrático de direito,
É um projeto nacional ainda viável, ainda possível. E nós não podemos entregar. Eu dizer assim, onde está o sentimento nacionalista que já existiu nas nossas Forças Armadas? Olha aí. Esse sentimento nacionalista ainda existe? Ou as nossas Forças Armadas agora são completamente entreguistas? Eu não sei. É um desafio isto. É um desafio. Então, é continuar na luta. Olha aqui. Ainda não. Ainda não. O povo brasileiro ainda pode se despertar, ainda pode compreender que o caminho é outro, não esse caminho aparentemente fácil, e não é o caminho da vingança, é o caminho da conciliação, mas na conciliação em relação àquilo que é o bem-estar da sociedade. E tem que dizer, eu digo assim, primeiro artigo da Constituição, os princípios fundamentais. O primeiro princípio fundamental é a soberania. Um país que entrega as suas riquezas, um governante que entrega as riquezas de um país, é um vendilhão da pátria, é um traidor do povo. Nós não podemos de forma alguma. Eu participei da Assembleia Nacional Constituinte. E eu estava lá. E a defesa da soberania nacional, a Frente Parlamentar Nacionalista, o Movimento de Unidade Progressista. Aliás, precisamos, no futuro Congresso Nacional, restabelecer o protagonismo da Frente Parlamentar Nacionalista e o Movimento de Unidade Progressista. Maravilha. Que vai ser a unidade progressista que vai, com a soberania nacional, que vai fazer com que qualquer insinuação golpista seja rejeitada. Então, Paulo, de verdade, o seu juramento ao assumir como deputado federal, é um juramento perante seus eleitores de que você estará lá em Brasília, reerguendo na Frente Parlamentar Nacionalista, essa frente que você falou aí. Movimento de Unidade para o MUP, que nós chamamos. Maravilha. Que não se revelou no conhecimento mais amplo da população, mas nós que estávamos lá durante aquele período sabemos o que representou o movimento de unidade progressista. E essa unidade temos que construir, superando eventuais divergências, mas em nome de uma causa maior, né? Em nome de Tiradentes, Barbosa Lima Sobrinho, obrigado, Osni Duarte Pereira, lembrar do nosso Fernando Santana, lá da Bahia. Temos companheiros de partidos políticos diferentes, mas que tinham o mesmo compromisso com o país. Eusébio. E nós convivemos com todos eles. Isso é importante. TV Comunitária, Canal 6 da NET e tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura, que conosco esteve o já reeleito agora, que ele volta à Câmara Federal, Paulo Ramos. Muito obrigado a você que nos assistiu, a você também, Max Figueiredo, que estava aí nas câmaras, né, e edição, e, sobretudo, aqui dizemos para o Paulo que as câmaras estarão sempre e as portas abertas para você trazer lá do seu mandato boas notícias aí para a gente. Estarei aqui, na luta. Que beleza. Obrigado.